Abrindo o nosso culto, como é de praxe para nós, a gente tem o hábito de, na abertura e no encerramento do culto, a gente ora. Na abertura, suplicando que o Senhor receba a nossa adoração, nosso culto. No encerramento, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou e pela bondade do Senhor em receber a nossa presença, cultuando a Ele. Então, como nós estamos iniciando o culto, eu quero convidar você para a oração. Você vai orar do seu jeito, da sua maneira. E quando eu digo do seu jeito, da sua maneira, estou me referindo ao jeito do seu caráter, ao jeito da sua personalidade. Né? Porque só tem um jeito de orar, na verdade. É a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou me referindo à maneira como você vai usar o seu jeito de ser para chegar a Deus. Não precisa repetir o que eu falo, faça a oração segundo aquilo que o Espírito de Deus colocar no teu coração. Se você não tiver palavras e quiser, concorde com aquilo que eu oro. Se você está tão triste que não consegue juntar sílabas para formar palavras e palavras para formar frases, pelo menos ouça a oração. Querido Deus, amado e poderoso Senhor e Pai, nós bendizemos e adoramos o Senhor na santa beleza da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu poder, porque só o Senhor é Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Recebe-nos, ó Deus querido, aos Teus pés, como adoradores do Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso culto, simples, mas em espírito e em verdade. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender hoje, um pouquinho que seja, e que juntos venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento para as santas verdades. Livra-nos, Senhor, de todo o tipo de mentira. Esta é a oração que eu faço, por mim, pelos meus queridos e queridas irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero repetir algo que há um bom tempo falou o falecido doutor Enéas. Lembra dele? Aquele que falava assim, meu nome é Enéas. E o pessoal ria, né? Copiava essa maneira dele. E hoje muita gente que riu dele chora pelas verdades que esse homem proporcionou. E esse país de ignorantes preferiu não dar atenção, né? Então o doutor Enéas falou assim, aquilo que eu sei
eu não aprendi nos jornais nem nos telejornais. Eu estudei. Né? Foi uma das históricas frases do Dr. Enéas. E eu quero repetir ela aqui. Né? Quero usar esta frase para o que vai ser dito hoje aqui. E quero, então, convidar você para deixar a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Deixa aí abertinho aí, Daniel 4, 17. E depois também pode deixar aberto em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. Daniel 4, 17 e também Eclesiastes 5, 18 e 19. Eu tenho acompanhado no Facebook, né, nas mídias de uma maneira geral, as pessoas orando. Eu não sei o que as pessoas estão orando, nem como estão orando, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu quero provocar um pouquinho você que está orando, talvez colocando como ponto desta oração, como objetivo desta oração, as eleições do final do mês. Deus não vai mudar nada. Quem muda somos nós. Aquilo estabelecido por Deus vai ocorrer. Eu não sei que e como essas pessoas estão orando. Veja bem, eu estou deixando isso claro. Não sei se oram para que fulano ganhe, para que ciclano perca. Eu não sei como é que é o histórico da oração. Só que você que está orando também, não sei como você está orando, você não pode se esquecer que Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Cada um decide o que quer. E eu não sei, eu abro o Facebook e vejo gente falando de ditadura, não sei o quê. Né? Eu não entendo isso, porque o que vocês querem? Assustar as pessoas? Porque nós não vivemos numa ditadura, mas nem, olha, quem fala isso é porque nem sabe o que é ditadura. Não sabe. Ouviu o pai falar, a mãe falar, ouviu o partido de esquerda falar, nós vivemos numa democracia. E, curiosamente, aquilo que impede a totalidade da democracia não vem do governo. Vem do Supremo Tribunal Federal, que é independente do governo. Então, parem de escrever bobagem, falar bobagem, parem de querer assustar o povo. Ninguém quer ditadura. E nós, olha, por favor, parem de ser ignorantes. Por favor. Por causa disso que eu repeti a frase do Dr. Enéas.
Dr. Enéas era um intelectual do mais alto nível e que foi rejeitado pelo povo brasileiro, povo ignorante. O que ele sabia e o que ele ensinou, ele não aprendeu vendo o Jornal da Globo, lendo lá no Facebook. Ele estudou aquilo e quem estuda sabe. Se você não estudou, não sabe do assunto, fique quieto, para não passar vergonha. E eu pedi para você abrir em Daniel 4,17 e Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19, né? Porque eu vou falar de um assunto aqui que isso aqui você não vai aprender no Jornal Nacional, né? Esses jornais dirigidos a um candidato ou a outro. Eu entendo, eu sou jornalista. Nós temos que ter isenção na hora de trazer a notícia. A notícia é notícia. Agora, trazer só notícia contra um e a favor do outro, isso não é jornalismo, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Vocês precisam ter medo daquilo que vocês não conhecem. Daquilo que se tentou implantar neste país e pela graça, compaixão e misericórdia de Deus foram impedidos. E pela graça do Supremo Tribunal Federal está dando tudo em nada. Está todo mundo solto aí, livre, zombando na nossa cara e com o dinheiro que levaram no país no bolso. Então hoje eu quero explicar para você. Se você não quiser ouvir, tudo bem. Vai ver o Jornal Nacional, o jornal não sei da onde. Vai acompanhar essas coisas aí, vai lá, ué. Agora, se você quiser ouvir, eu sei que a maioria já sabe, mas hoje nós vamos entender como surgiu o socialismo, que socialismo cristão não existe. Como também não existe ditadura cristã, não existe. O que mais se aproxima, ninguém está dizendo que isso é cristão, porque o governo cristão é um governo teocrático, que foi o que Deus ofereceu ao povo judeu lá atrás. E o povo rejeitou, o povo achou bonito. Você leu isso na Bíblia, né? Os judeus acharam lindo, maravilhoso os povos vizinhos terem rei, terem rainha, terem ministro. E eles falaram, a gente quer isso também. Nós queremos ser iguais aos outros. Vocês leram isso na Bíblia, né? Porque o que Deus ofereceu para os judeus, o seu povo, é ele ser o rei, o comandante, o dirigente de toda aquela nação. Então, querer implantar o terror faz parte de todo partido de esquerda, meu irmão, minha irmã. Todo partido de esquerda é assim. Partido da bagunça, da roubalheira, da anarquia.
Quem inventou, atenção, eu estou falando da era moderna, tá? Não adianta, sei lá, não é disso que eu estou falando da era moderna. Quem inventou o socialismo, de onde se derivou, tudo que é de esquerda se derivou daqui. Foi um sujeito chamado Karl Marx, judeu alemão. Quero mais uma vez salientar que isso daqui você não vai ouvir no Jornal Nacional, jornal do SBT, da Bandeirantes, sei lá de quem. Só que você não vai ouvir lá. Ninguém nunca vai falar isso para você. Karl Marx, ele acreditou, ele foi um grande estudioso, ele foi um filósofo, mas ele passou a acreditar que as comunidades humanas passaram a existir pela divisão do trabalho. Essa era a ideia dele. Toda a comunidade, todo o país, toda a cidade, bairro, existia pela divisão do trabalho. E ele chegou à conclusão que, em centenas de anos, a sociedade tinha como base, como fundamento, a agricultura. Até aqui, nesta frase, não tem problema nenhum, exatamente. Por centenas de anos, o fundamento econômico foi a agricultura. Até que ele não errou em nada. Só que quando ele descobriu isso, quando ele acreditou nisso e começou a ensinar isso, já existia um negócio chamado Revolução Industrial. Começaram a surgir as indústrias no mundo, as fábricas no mundo. E ele observou isso. Ele falou, agora a base está deixando de ser agricultura. A base agora está sendo a indústria. E o que está acontecendo? Presta atenção no que eu estou falando e vá se lembrando das coisas que aconteceram de repente com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai ou com você. Ele veio à mente dele, porque eu escrevi um monte de coisa aqui, mas não vale a pena colocar. Então eu vou adaptando aqui. Veio à mente dele o seguinte: aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura, agora com a explosão da indústria, elas eram forçadas a trabalhar nas fábricas. Também não está errado. Até aqui está tudo certo. Ele achou que isso, agora começa o problema. O sujeito deixava de trabalhar na agricultura, vinha para as cidades para trabalhar nas fábricas. E isto estava acabando com a identidade de quem eram aquelas pessoas. Na cabeça de Karl Marx, essas pessoas nada mais eram do que escravos controlados por um tirano poderoso, que era o dono da fábrica. E ele declarou guerra
contra o capitalismo. Por quê? Com o advento da Revolução Industrial, o capitalismo começou lentamente a ser implantado. Ele muda aquela ideia que ele tinha de que a base era a agricultura e concluiu que a propriedade privada reduziu o direito de propriedade a uns poucos privilegiados, que eram quem? Os donos das empresas. Então, na cabeça de Karl Marx, surgiram duas comunidades só. Os empresários, os donos de empresas, que eram chamados de burgueses, e a classe trabalhadora, o proletariado. Na cabeça de Karl Marx, a burguesia explora e usa o proletariado. Uma pessoa ganha e a outra perde, o que já não é verdade. Ninguém trabalha de graça numa fábrica, numa empresa, num comércio. Já começou a fugir da verdade. E Karl Marx passou a acreditar que os empresários, os burgueses, influenciavam os legisladores, os políticos, legisladores, vereador, deputado estadual, federal, senadores, né, a garantir, através de leis, os interesses da burguesia e a não dar direito nenhum aos trabalhadores. Isso existiu numa época? Existiu, até o dia 1º de maio, quando houve essa mudança radical. O Brasil é um dos países onde o trabalhador tem mais direitos. Fique você sabendo, viu? Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou trazendo história para você, pregando a Bíblia Sagrada, porque isso tudo está na Bíblia, nós já vamos ver. Ah, mas então Marx não estava errado. Não, ele estava errado. Ele estava criando um mundo utópico, um mundo que só funcionava na cabeça dele. E ele declarou que a religião era o ópio do povo. Ópio, você sabe que é uma coisa que é usada, né? Vicia e faz com que a pessoa tenha alucinações, né? É uma droga. E Marx passou a proclamar e a ensinar que os ricos estavam usando a religião para manipular a classe operária. Que os ricos manipulavam o proletariado, dizendo que aqui na terra eles não precisavam de nada, que a recompensa deles estaria no céu. Então que eles continuassem trabalhando, aguardando a recompensa no céu. Por causa disso que ele declarou que a religião, quando ele diz religião, ele estava se referindo
especificamente quase que é o cristianismo, porque esta visão é cristã. Então, olha muitas vezes o que as pessoas estão seguindo sem saber. Na verdade, o que Marx queria era acabar com a propriedade privada. Se você tivesse uma sorveteria, não, você não pode ter uma sorveteria, porque você emprega uma pessoa lá e você está explorando essa pessoa. Ele queria acabar com a propriedade privada. Eu não posso ter nada, tudo que eu tenho é de todo mundo. Todos valorizariam uns aos outros e trabalhariam juntos por um propósito comum. Então existem muitos erros nesta posição marxista que é adotada pelos partidos de esquerda. Não adianta sapatear, qualquer partido de esquerda vai querer implantar isso aonde governa. A não ser que você acredite em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a fada do dente. Então aí você não vai acreditar que o partido de esquerda não vai implantar isso. Então, o primeiro erro dele, precisa saber das coisas, precisa não ser levado, sabe, por qualquer bobagem que falam para você. O primeiro erro, afirmar que o ganho de outra pessoa deve vir à custa de uma outra pessoa, pô, isso não existe. O seu ganho vem à custa do seu trabalho. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Ah, mas você que aceitou o trabalho? Você que aceitou ganhar isso? Alguém te obrigou, pegou um revólver, colocou na sua cabeça e falou: ou você pega esse trabalho para ganhar isso, ou você vai morrer agora. Não, foi você que aceitou. A competição é saudável. Ela existe na agricultura também. O sujeito quer produzir mais para vender mais com menos custo. A agricultura também emprega. Então, as partes podem competir e se dar bem no mercado, quer seja de serviço, de consumo. Esse é um grande erro dele. E o segundo grande erro de Marx, ele diz, na sua teoria, isso está escrito nos livros aí, você não vai ouvir no Jornal Nacional, não vai. Você não vai ler no Estadão, nem sei se existe. Existe, claro. Isso está nos livros. Marx estava errado também na sua crença de que o valor de um produto é baseado na quantidade de trabalho que se coloca naquele produto. Não é verdade. Não é verdade. Quando eu digo produto, estou falando serviço também, né? Não é a quantidade de esforço que se coloca para produzir algo que vai gerar o custo daquele produto. Ora, um sujeito, uma prova simples de que ele está errado e que isso não é assim. Um sujeito que é um mestre carpinteiro vai fazer uma mesa muito rapidamente, vai gastar
pouco trabalho para fazer a mesa do que um artesão que não conhece de carpintaria, não é qualificado para isso. Por causa disso que as pessoas precisam se qualificar. Terceiro erro na teoria de Marx. O governo, no papel é bonito, mas não é assim, porque os governos são compostos de pessoas, e pessoas têm várias formações e vários caráteres e várias personalidades. O governo deve ser livre de corrupção mesmo, claro que deve ser. E todo governo, quando descobre uma corrupção ali dentro, né, deve trabalhar para extirpar essa corrupção. Agora, ninguém pode afirmar que existe em qualquer lugar um governo livre de corrupção. Não, nós não aceitamos. Mas alguém pode afirmar? Quando ela é detectada, o que tem que ser feito? Acabar, extirpar. Quarto erro. Marx acredita nos livros, diz isso, que a identidade de uma pessoa estava ligada ao trabalho que ela faz. Isto ainda está na cabeça da população. O sujeito que é advogado, se ele é advogado. E daí que ele é advogado? A Bíblia diz exatamente o contrário, meu irmão, minha irmã. Ninguém é mais digno ou menos digno pelo trabalho que desempenha. O verdadeiro valor de uma pessoa não está se ele é um médico ou se ele é um gari na rua. Marx crê o contrário. Por causa disso que muita gente no Brasil despreza certos tipos de trabalho. O sujeito é frentista de posto, como se não fosse um trabalho. A gente vive falando, todo trabalho honesto é digno. A gente não vive falando isso na teoria de Marx. Não. Marx estava certo? É a economia que impulsiona a história da humanidade? É claro que não, meu irmão, minha irmã. Já estou chegando em Daniel e Eclesiastes, viu? Ele não poderia, senão você não iria entender. Quem dirige a história humana não é o homem, não é a economia. Quem dirige a história humana para nós cristãos é Deus. Ele é o Criador do universo, é Ele que controla tudo. Você lê a Bíblia, você vê que a ascensão e a queda de várias nações se deram pela mão de Deus. Deus, é por causa disso que eu citei a oração ali atrás, no começo, que eu não sei como é que as pessoas estão orando. Deus não vai mudar o resultado do dedo de cada um de nós ali na urna. Eu não lembro quem foi que falou, mas alguém falou que cada povo tem um governo que merece. Deus controla
a posição de liderança de cada nação. Ah, vocês não estão contentes? Ah, então ponha quem que vocês querem. Mas não é assim que já aconteceu na Bíblia? Eu acabei de falar ali, Deus é que queria comandar o seu povo, queria cuidar do seu povo. O que o povo falou? Não, a gente quer rei. Olha, aquele povo ali tem rei, aquele outro povo lá tem rei, a gente quer rei também. Ah, vocês querem? Então tomem um rei. Ah, nós queremos juiz. Não, a gente quer juiz. Mas eu sou o juiz de você. Não, a gente quer juiz. Tá bom, então toma juiz. O Altíssimo, vamos para a Bíblia. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constituiu sobre eles. Não é isso que eu pedi para você abrir aí em Daniel capítulo 4, versículo 17? Aconteça o que acontecer, não há vitória. Porque não foi porque o outro. Foi porque nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Não é o governo que dá riqueza para ninguém. Ah, mas não é, larga de ser. Oh, meu Deus, tem hora que quase que vem, viu? Leia a Bíblia. Que raio de cristão é você que não lê a Bíblia? A riqueza não vem de governo, a riqueza vem de Deus. Está na Bíblia. Por causa disso que eu pedi para você abrir em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. Por causa disso que eu contei toda essa história, para você poder entender. Não adianta querer seguir Karl Marx, não, porque vai virar ditadura, meu senhor, porque vai virar. Para de ser bobo. Deus quer o melhor. Você não quer? Tudo bem, Deus vai dar o que você quer. Depois não adianta chorar, nós vamos fazer campanha agora, nós vamos fazer jejum, não adianta nada isso. O que está escrito aí em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quando um homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Você está achando que é quem vai ser eleito que vai colocar comida na sua mesa? Você tá passando isso pela tua cabeça? Ah, então você não é cristão. Você não sabe nada de nada. Você está aprendendo aí no Jornal Nacional e no Facebook. Nem na Bíblia você está aprendendo. Eu não estou dizendo para você votar em A ou B. Você vota em quem você quiser. Só que ganhe quem ganhar. Não é motivo de comemorar, não. Nós ganhamos, que nem fez a bandidagem. Está cheio de vídeo mostrando isso aí. No domingo, quando saiu o resultado já.
os presídios ficaram em festa. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa não está no seu devido lugar. Então não é para ninguém fazer fé. Ai, ganhou esse, aí tá vendo? Tá vendo? Ah, ganhou aquele, tá vendo? Não, não é motivo não. Nós deveríamos ter esta consciência de Eclesiastes 5, 18 e 19 e não depender de governo nenhum para comer. As pessoas estão querendo aqui, não, porque agora o ovo custava não sei quanto, a gasolina era não sei quanto. Nós não podemos depender do governo para comer. Porque quem dá comida para o cristão, está aqui escrito ou não? Quem escreveu foi o Mário? Não, quem escreveu foi o Salomão. Quando o homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ora, pobre, paupérrimo, miserável é o governante que acha que está fazendo alguma coisa ou que vai fazer alguma coisa. Nós já tivemos exemplos aqui neste país, nós já tivemos exemplo aqui, que eu vou fazer, porque o sujeito ganha, na noite que ganhou, a diverticulite aparece e leva o cara embora. Vocês esqueceram? Sabe por quê? Jornal Nacional, jornal não sei do que, esquece. Por causa disso que eu comecei com a frase do doutor Enéas. O que eu sei, eu não aprendi nos telejornais, nem nos jornais escritos. Eu li para aprender, estudei para aprender. Estude a Bíblia, pelo menos. Deus é soberano. Num país ninguém ganha, ninguém perde. Ou ganha todo mundo, ou perde todo mundo. Se houve festa, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. O que é essa coisa? Eu não sei. Vamos orar para Deus, né? Para Deus nos revelar. Não é para Deus eleger A, para Deus eleger B, porque tem gente que acha que fez o exame, não vai dar nada. Deus vai lá no exame e mudar o resultado? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu quero repetir, o povo padece, sofre por falta de conhecimento. Não adianta. Passa o tempo, o sol nasce e desaparece e o povo continua sem conhecimento. Fala, Senhor, que nós venhamos a aprender do Senhor. Esta é minha oração, simples, objetiva, no nome do Cristo Jesus. Amém.